Fala pessoal, vamos falar então dos jogos que receberam conquistas no Retro Achievements no dia 14 de abril de 2022. Bom, o primeiro jogo aí então foi o Porky Pig's Haunted Holiday. Seria então o feriado assombrado do Porky Pig, né? O Porky Pig é um personagem, esse porquinho, que em português o nome dele é o Gaguinho, né? É um personagem da Warner Bros, né? A subsidiária de cartoons da Warner, né? A Warner Bros foi uma empresa, já vou colocar um pouquinho aqui da gameplay. Ela foi criada em 1923, né? Pelos irmãos Warner, lá nos Estados Unidos. Então, como uma empresa de... um estúdio de filmes, né? E aí, em 1930, foi criada a subsidiária dela de cartoons, né? De desenhos animados. Então, o Gaguinho é um desses personagens criados pela Warner Bros, a subsidiária de cartoons. Na verdade mesmo, quem começou essa subsidiária de cartoons lá da Warner foi um cara em específico. É o Leon Schlesinger. Leon Schlesinger. Em 1930. E ele foi um cara muito importante na história da empresa. Porque se vocês forem ver, pesquisar, por exemplo, no YouTube, diversos cartoons antigos da Warner, tem lá o nome dele lá. Leon Schlesinger, feito por Leon Schlesinger. Então esse cara, ele começou então em 1930, na verdade no começo mesmo, ele comprava cartoons de o pessoal da Disney, né? Na época a grande empresa de desenhos animados era a Disney, com o Mickey, né, e tal. Mas então ele começou durante 3 anos, até 1933 ele comprava cartoons de 2 estudantes lá dos estúdios da Disney. E aí depois se desentendeu lá com eles. E aí resolveu iniciar o estúdio próprio, em 1933. Aí continuou, começou a fazer os personagens. Em 1935 foi criado o Gaguinho, que é o protagonista desse jogo aqui, do Super Nintendo. E criou os Looney Tunes, né? Então, diversos personagens dos Looney Tunes. O Pernalonga, o Patolino, o Ligeirinho, o Piu Piu, o Frajola, o Papaléguas e o Coiote aí estão entre os principais personagens dos Looney Tunes, né? Mas então, a partir de 1933 ele iniciou o estúdio, né, próprio, sem mais estar comprando episódios. E aí, ao longo dos anos, então, foi sendo... 1935 veio o Gaguinho. Se eu não me engano, em 1937 foi criado o Pernalonga. Acho que em 1937 foi criado o Patolino. Em 1940 o Pernalonga, alguma coisa assim. Ou seja, os personagens de muito sucesso, né? Foram surgindo. E aí, em 1942, esses estúdios do Leon Schlesinger, que trabalhava para a Warner Bros, né? Era o estúdio de cartoon da Warner Bros. Eles se tornaram maiores que a Disney. Então, um feito incrível, né? Imagina, tá competindo com o Mickey e tu conseguir ter criado personagens que se tornaram maiores, mais famosos, mais conhecidos que os da própria Disney. E aí eram lançados, né, diversos episódios e filmes curtinhos e tal, né? E aí, 2 anos depois, que se tornaram maior que a Disney, em 1944, esse Leon Schlesinger, ele decidiu vender de uma vez para Warner. Então aí, a partir dali, os episódios passaram a ser assinados só como Warner Bros, né? Ou cartoons da Warner Bros. Mas então a gente tá vendo aí um pouco da gameplay, tô deixando pra vocês enquanto eu conto essa história que eu achei bem interessante, esse histórico, esse background da Warner, né? Mas vamos falar um pouco mais então sobre o jogo em si.
Esse jogo, como a gente até pode ver na página do jogo, ele foi lançado em aqui, ó, outubro de 1995. Ele até hoje, o único jogo que o Gaguinho é o protagonista. Que o jogo é focado, né, no Gaguinho. Tem ele como herói do jogo. Mas como eu falei, ele é um jogo meio de um clima meio de terror, né? São um feriado assombrado do Gaguinho. E o objetivo do jogo, então, é a gente guiar o Gaguinho através dos pesadelos dele, né? Ele tá no último dia, a história do jogo, né? Ele vai dormir pra ir de férias, sair de férias, né? E aí, nesse último dia, antes de iniciar as férias dele, ele começa a ter pesadelos. E é onde se passa o jogo. A gente tá jogando aqui durante os pesadelos dele, né? Partindo pro feriado dele. Mas então, o que foi elogiado no jogo, né? O que é considerado de bom nesse jogo aqui são os gráficos, né? Os gráficos são bem bacanas. A animação aí dos personagens da Warner, né? Não teria como ser diferente. Bom, as animações também, né? Que são a maneira como os sprites se movimentam, né? E também com os cenários e tudo mais. Toda essa parte gráfica, né? Isso foi muito elogiado nesse jogo. Teve um outro detalhe também que, na minha opinião, é a coisa mais importante que eu tenho a falar sobre esse jogo. Ou ao menos assim, é o que mais me chamou a atenção de caramba, isso aqui é um negócio original. Que eu acho que eu nunca vi isso em nenhum outro jogo. E do meu conhecimento é a primeira vez que eu vi isso em um jogo. Talvez tenha acontecido sem o meu conhecimento, e provavelmente deve ter acontecido em um outro jogo depois, mas pra mim foi a primeira vez que eu vi isso. Tão curiosos pra saber o que é? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Então esse é um vídeo de uma gameplay que eu tô mostrando pra vocês, né? Mostrando as fases e coisa e tal. Deixa eu colocar lá no começo do jogo, na primeira fase, e aí vocês vão saber exatamente, ó. Então aqui é o primeiro cenário, a gente começa nessa casa, né? Aí saindo da casinha do Gaguinho, Porky Pig, indo para as Haunted Woods. Aí eu deixei aqui também um outro vídeo do YouTube qualquer mostrando uma gameplay do jogo também. Então, bom, por que eu separei dois vídeos da gameplay do mesmo jogo, né? Aí que vocês vão entender, ó. Nesse segundo vídeo, eu vou procurar aqui a mesma cena, exatamente aqui, ó. Opa! A gente já se deu conta aqui de um negócio diferente. Então são duas gameplays que eu escolhi aleatoriamente aqui no YouTube. E simplesmente o clima é diferente. Então em uma gameplay tava aqui na primeira cena, tava de tardezinha. E na segunda tava nevando, até num cenário de Natal. Aí vocês podem pensar, bom, será que foi o jogador que escolheu algum código? O jogador colocou algum password diferente? Não, nada disso. É o próprio jogo. Toda vez que tu vai jogar ele, as fases têm um clima totalmente diferente. E como que é escolhido o clima? De maneira aleatória, como é o clima no mundo real. Tu pode sair de casa e tá chovendo, tá fazendo sol, tá nevando. E esse jogo implementa isso. Eu achei, cara, muito legal esse nível de... essa ideia, né? Então vocês podem ver aqui, ó, que a primeira fase, nessa gameplay, começou nevando. E agora a floresta assombrada tá aqui com neblina, né? Num clima de neblina. E se a gente for ver nessa outra gameplay, começou ali de tarde. E aqui na floresta assombrada tá uma noite normal, sem a neblina, né? Somente uma noite comum, com o clima bom, né? Então isso acontece durante a gameplay do jogo inteiro. Então vamos pegar outra fase aqui. Deixa eu achar. Um detalhe. Essa parte aqui é legal, né? Tem
tem um efeito 3D aqui, uma fase com um efeito 3D, assim, né? Passando pelo... subindo o tronco de uma árvore, e eu queria destacar isso aqui também. Bem legal esse efeitinho, assim. Esse 3D falso, né? Mas é bem bacana. Mas vamos acelerar aqui para colocar em uma outra fase pra gente continuar vendo esse negócio do clima. Então aqui, ó, acredito essa ser a segunda fase do jogo. É meio que um deserto, então lá atrás tá bem quente, né? Bem ensolarado. Vamos dar uma olhada na outra gameplay que eu separei. Então vamos achar essa segunda fase, ó. Tá de noite. É a mesma fase da gameplay anterior, mas aqui simplesmente está de noite. É o mesmo deserto. Então olha que bacana, né? Olha como isso aumenta assim a tua vontade de jogar o jogo repetidas vezes, né? O fator replay, né? É o que, de maneira mais técnica, aumenta o fator replay, né? Tua vontade de jogar o jogo outras e outras vezes. Essa segunda fase agora é simplesmente de noite. Vamos achar um outro momento aqui. A terceira fase eu não lembro se muda, essa aqui da jangada. Nessas duas gameplays estão iguais. Pode ser coincidência, né? Não fui também caçar 500 mil gameplays. Mas, ó, vamos ver. Essa aqui já é embaixo da água. Vamos dar uma olhada nessa gameplay aqui. Agora, aqui não sei se são momentos diferentes. Bom, embaixo da água também acho que não vai ter alguma coisa diferente no clima, né? Difícil que o clima embaixo da água fosse diferente. Embora não sei se em uma gameplay tem mais bolhas e na outra menos, mas pode ser só seções diferentes da fase. Mas vamos procurar mais pra frente, que eu tenho certeza que isso acontece outras vezes. Aqui na gameplay desse jogo, vamos ver. Aqui é uma fase aqui meio que num porão. Ó, tá, vamos procurar então aqui na próxima gameplay. Aquela mesma parte. Ah não, aqui dentro tá igual, legal. Vamos mais pra frente. Desculpa eu insistir nisso, porque eu achei muito legal isso aqui, de verdade, assim. Ó, essa aqui eu tenho certeza, ó. Uma fase na neve, né? Então tá meio nublado, ok. Mas, ok, beleza. Na neve, nublado. Vamos procurar na outra gameplay essa parte. E, opa! Tá na neve, nublado, mas nessa aqui tá nevando. Ó, como cai ali os flocos de neve ali do céu, né? Que não acontecia na outra gameplay. Cara, esse é um negócio tão bobo, né? Se tu pensar, por um lado, esse negócio só estético, mas não é legal esse nível de capricho, assim, esse nível de detalhe. A grande maioria dos jogos, o pessoal não pensa nisso, né? E por isso que eu tô fazendo questão de exaltar. Eu já joguei tantos e tantos jogos de plataforma, e essa foi a primeira vez que eu vi isso em um jogo, né? Um detalhe tão simples, mas que como aumenta assim a tua percepção de... Poxa, o pessoal caprichou nesse jogo. Ó, essa aqui, nessa gameplay, a fase está sendo jogada normalmente. E na outra, tá chovendo. Só que como esse é uma fase meio maluca, tá chovendo peixes, né? Só a espinha de peixes. Mas é uma diferença no clima da fase, né? Não é nada que o jogador fez, nenhuma opção que ele escolheu, nenhum item que ele pegou, nada. É simplesmente um fator aleatório que foi sorteado ali. Tu entrou na fase e o jogo decidiu. Como é que vai estar o clima dessa fase? Vai estar chovendo? Vai estar um tempo bom? Vamos sortear aqui e dar esse charme a mais pro jogo, né? Acho que tem mais uma... Deixa eu ver aqui. Essa aqui... Prometo que é a última parte que eu vou exaltar isso, ó. Mais uma vez, acho que já é a última fase, ou uma das últimas. Mas a gente deu pra ver bem que ali na rua, aqui estava uma noite de neblina. Beleza, vamos procurar na outra gameplay. Esta fase ali, ela estava... Deixa eu achar ela aqui na timeline. Aqui esse é o chefe. Ó, a mesma fase, uma noite chuvosa. O clima tá melhor em questão de visibilidade, né? Dá pra ver mais.
só que tá chovendo. E na outra não, na outra a visibilidade estava pior por causa da neblina, mas não estava chovendo lá naquela outra, né? Não sei, acho que eu fiquei muito feliz com algo tão simplesinho, né? Mas, poxa, eu achei de verdade, cara, isso muito, muito legal. Mas ok, vai, vamos em frente, vamos para os próximos pontos aqui sobre esse jogo. Deixa eu colocar nessa gameplay que tá até melhorzinho os gráficos, né? Pra gente continuar falando desse jogo. Então, esses foram os pontos positivos, né? Exaltados sobre esse jogo aqui do Gaguinho. O que é falado de mal, digamos assim, de negativo, é que é um jogo que a dificuldade é fácil, né? Ele até... Então entende-se assim que ele foi feito mais para crianças, assim, mais novas, assim, né? Porque a dificuldade dele não exige muito do jogador. E, seguindo nessa linha, ele é um jogo de duração curta. São poucas fases, eu acho que são só 5, alguma coisa assim. É um jogo bem curtinho. Então... Mas olha só, né? Se te criticam que o teu jogo é bom e coisa e tal, mas é uma pena que ele é pequeno, é porque... Opa, era um jogo bom e que pena que ele ficou tão pequeno, né? De certa forma é um elogio também, a gente pode olhar dessa forma. Mas olha, basicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na lista de conquistas. Aqui quem fez as conquistas foi o Mario Junior 10, aí, um desenvolvedor brasileiro. E as conquistas ficaram bem simples, então 22 conquistas, de coletar vidas, encontrar 99 cupcakes aqui para coletar uma vida, juntar 9, 15, 20 vidas, terminar 5 fases, não, são 6 fases, ó, tá aqui, 6 fases. Terminar os chefes sem tomar dano, são todos aqui chefes da Warner, aqui em inglês é o Yosemite Sun, né? Em português, justamente está aqui no título da conquista, é o Eufrazino Puxa Briga. É o nome dele em português. Tem uma fase do Piu Piu naquela versão monstro. Não sei pra quem lembra dos desenhos da Warner. Tem um desenho lá que o Piu Piu toma um remédio lá sem querer. E relacionado à história do Dr. Jekyll and Mr. Hyde lá, que é uma história lá americana, eu acho, ou seria britânica, não sei. Meio que tem um monstro lá. Enfim, tem a história lá, né? O James do Angry Video Game Nerd já fez vídeos sobre essa série, porque tem jogos de videogame do Nintendinho, né? Mas enfim, sem desviar muito, o Piu Piu, ele inspirado nessa série lá, tem um episódio que ele toma um líquido lá e ele vira um monstrão, né? É o Piu Piu monstrão. Ele é um dos chefes, essa versão do Piu Piu monstrão é um dos chefes nesse jogo. Tem o Yeti ali também. Mas então as conquistas, terminar esses chefes sem tomar dano e terminar as 6 fases no nível difícil. Então as conquistas ficaram bem simples, né? Como a gente pode ver aqui, conquista simples para um jogo simples. Mas, então vamos para o nosso próximo jogo. E o próximo jogo a receber conquistas no dia 14 de abril de 2022 foi o Pit Fighter de Atari Lynx, a versão de Atari Lynx, né? Que é um portátil. Então, temos aqui essa versão, foi lançada em 1992, né? Vamos dar uma olhada primeiro na original de arcade, né? Então, o Pit Fighter original de arcade, eu separei um pouco da gameplay aqui pra gente poder ver como era. Então, ó, tem aqui o Pit Fighter, que era um jogo de luta. E um jogo de luta assim numa arena, né? Então tu conseguia movimentar o teu personagem não só lateralmente, mas também pra cima e pra baixo na arena. Ó, aí a gente consegue ver bem, ó. E obviamente o que mais chama a atenção aí sobre o Pit Fighter é que ele é um jogo com os personagens digitalizados, né? Animações digitalizadas. E esse estilo de arte foi muito conhecida pela série Mortal Kombat, né? Então os personagens lá faziam atores de verdade
que faziam lá as poses de luta e aí eram digitalizados, né? E aí transformado em sprites. Mas a série Pit Fighter fez isso antes da série Mortal Kombat. Eu até fiquei curioso para saber se a série Pit Fighter foi a primeira, mas não, teve um jogo antes do Pit Fighter que foi o primeiro jogo a implementar gráficos digitalizados. Vocês querem ver qual foi? Separei aqui para vocês. Então é um jogo nem um pouco conhecido. É um jogo aqui que se chama... Opa, tá bastante alto. É o Heikai Doushi Chinese Exorcist. Um jogo de arcade aqui, de luta. Mas o curioso é que a digitalização foi feita em bonecos, né? Não em personagens humanos, atores humanos ali de verdade. Mas tá aí, é um jogo de luta também. E onde foi pela primeira vez usada essa técnica de digitalização de personagens de verdade, né? No mundo real. Só que nesse caso aqui, bonecos, né? Mas olha só como a gente... Curioso, né? Isso sendo implementado então aí pela primeira vez, ó. Dando uma olhadinha aqui na gameplay. Vamos aqui mais um pouquinho, ó. Agora essa fase aí no meio da floresta aí, né? Bem interessante. Bom, mas vamos voltar pro Pit Fighter. O Pit Fighter, então, ele exatamente usa essa técnica. E a versão de arcade foi lançada em 1990. Enquanto aquela versão de Lynx em 92. Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais das lutas. Ó. E aí tem esse... O personagem aqui, ele até tá verde. Que tem uma pílula que tu pode pegar no meio das lutas. Que te deixa fortão assim, né? Te deixa mais forte com... mais resistente a porradas e tal. Então Mas os inimigos também pegam, né? Então tem que tomar cuidado. E aí no Pit Fighter em si tem sempre não vou dizer torcida, esse pessoal em volta ali assistindo a luta, né? E eles também interagem. Se tu chegar perto da plateia, vamos colocar assim, eles te empurram, eles brigam contigo também. Então é bem interativo. E aí nos jogos do Pit Fighter tu pode pegar itens no chão, tu pode arremessar o teu oponente, pode pegar barris, caixas, facas, até uma moto em uma das fases. Tu pode literalmente pegar uma moto e jogar no teu adversário. Tu pode bater nele com taco de sinuca, faca, bastões. Então é um jogo que ele fez bastante sucesso na época do arcade, né? Depois saíram versões para consoles e não foram tão bem assim quanto a do arcade, né? Obviamente, né? As versões do arcade nessa época sempre eram as melhores. A do Super Nintendo em específico ficou uma conversão que não ficou muito boa. Cortaram um monte de coisa lá. A do Mega Drive até já ficou melhor. Essa questão de interagir com a plateia, por exemplo, se eu não me engano, só dá pra fazer na conversão do Mega Drive. Ó, e aí, se eu não me engano, o penúltimo chefe tu enfrenta 2 inimigos e aí tem lá o chefe final. Sobre a série Pit Fighter também são 3 personagens que a gente pode escolher. Deixa eu ver se aparece aqui no começo da gameplay. Não sei se vai aparecer aqui nessa versão de arcade, mas os 3... ó, aqui um deles é o Kato, ó. São esses 3 aí, ó. É o Buzz, que é um fortão, né? O T ou Tai, ó, tá aí, finalmente, tá aí, legal. Vamos até pausar ali, ó, tá aqui o Buzz, que é o fortão, um ex-wrestler profissional. O T ou Tai, que é um campeão de kickboxing. E o Kato, é um faixa preta de 3º grau, né? Acredito que em jiu-jitsu, não sei, não tá dizendo qual a arte marcial, colocou ali só como faixa preta de 3º grau. Até os personagens aqui foram inspirados no filme do Grande Dragão Branco, né? Fez muito sucesso aí na década de 90, então tinha lá o Jean-Claude Van Damme e até aquele T ali, que é um kickboxer rápido ali. O pessoal diz que foi baseado no personagem lá do Jean-Claude Van Damme, né? Então seguindo as tendências da época, né?
Mas então vamos dar uma olhada na versão de Atari Lynx, né? Até pra ser justo, ó, até separei 2 jogos, assim, que esse estilo de jogo ele não foi tão original assim. Já existia na época, por exemplo, esse aqui da Taito, que era o Violence Fight de arcade, foi lançado aí 1 ou 2 anos antes. Ele já era nesse mesmo formato, assim, de briga de rua, né, com pessoal e tal, com mobilidade pra cima e pra baixo, não só lateral. Ó, aí ó, aqui deu pra ver bem, ó, né, vê se a gameplay não parece muito com a do Pit Fighter. Então era um gênero de luta que já existia, né. O Pit Fighter acabou implementando mais a questão da digitalização, foi o que eles trouxeram de original. Teve um aqui, ó, esse aqui é o da Taito, né, o Violence Fighter. O Violence Fight. Teve também um da SNK. Esse aqui, ó, o Street Smart. É isso, né? Street Smart de arcade também, ó. Então, briga de rua com o pessoal... Desculpa, um jogo de luta, né? Com plateia e tu podendo mexer lateralmente e pra cima e pra baixo na arena, né? Vamos colocar mais um pouquinho aqui, por curiosidade, ó. Aí já numa outra fase. Com outros personagens, outros lutadores, mas no mesmo estilo de como é o Pit Fighter, né? Bacana, né? A título de curiosidade. Mas vamos ver então a versão do Atari Lynx, né? Que foi a que recebeu conquistas nesse dia 14 de abril de 2022. Ó, então tá aí. É claro, né? Um videogame portátil. Não vai ter a mesma qualidade do jogo de arcade. Então, obviamente, gráficos ali inferiores, mas para um jogo de Atari Lynx, até que tá bem decente. Ó, viu? Deu pra ver ali a gente coletando a caixa, jogando no adversário, coletou uma faca ali, jogou no adversário também. Brigando aí com o lutador no meio da arena ali, com a plateia nessa versão interage. Eu confesso que eu queria achar a parte que ele joga, tem bônus também aqui entre as fases, tá? Queria achar a parte da moto, mas ó, aqui ele jogando um barril. E aí tem a parte que ele joga uma moto, mas acho que eu não vou conseguir achar aqui. Vai, vamos tentar mais um pouquinho aqui, vamos ver. Ih, será que eu achei? Não. Mas é incrível. Ele pega uma moto grande e joga na cabeça do adversário, lutador, né? Mas tá bom, pelo menos a gente tá tendo uma bela noção aqui. Ó, esse é um bônus que tem entre algumas fases, onde tu tem que tentar derrubar teu adversário 3 vezes. Quem conseguir derrubar tu derrubar o adversário, ele tentando te derrubar 3 vezes, ganha o bônus ali. E aqui já é uma luta normal, né? Mas como eu falei, tem esses barris e coisa e tal, né? A moto vai ficar pra uma próxima. Não achei aqui a moto. Aqui eu acho que é a penúltima fase, né? Que a gente enfrenta 2 lutadores de uma vez só. Mas a moto tem na versão do arcade, dá pra gente catar uma moto ali em uma das fases. Bom, mas deu pra ver legal aqui como é a gameplay, né? Da versão do Atari Lynx. Obviamente, né? Nada comparado à de arcade, mas é uma conversão decente pra um portátil aí. Vamos dar uma olhada nas conquistas, então, do Pit Fighter de arcade. E aí é onde entra a minha crítica, porque quem fez as conquistas foi o Voice of Alton, né? Aquele desenvolvedor da Holanda. E aí ele acaba fazendo conquistas muito simples ali. Então, o que ele acabou fazendo aqui, né? Vencer todas as batalhas com o Buzz, vencer todas as batalhas com o Ti e vencer todas as batalhas com o Kaito, né? O Kato, os 3 personagens. Uma conquista para cada batalha, acho que são 5 ou 6. E aí terminar cada um dos chefes em menos de 2 minutos. Como eu falei, o jogo tinha muito mais para explorar, né? Toda a questão dos itens que a gente pode coletar, barris, caixas, facas, uma moto. Como é que não tem uma conquista para tu jogar uma moto do teu adversário, né? Meu Deus, um negócio obviamente emblemático do jogo. Como é que tu não cria uma conquista pra jogar uma moto? É um claro sinal de que o Voice não tá
tá fazendo por fazer, tá fazendo por fazer número. Ele até isso deu uma... Esse tipo de conquistas que ele tá fazendo, isso acabou repercutindo, tá? Essa questão aqui do Voice, muita gente criticando. Eu olhando essa situação aqui, não só desse jogo, tá? Ele já vem fazendo isso de dias, semanas, meses até. Ele pega jogos e lança as conquistinhas bem básicas e sem dar atenção especial pro jogo, ver o que ele tem de legal. Não, ele só fica catando jogo de luta, porque é fácil de fazer conquista, termina todos os personagens e pronto. Então é bem preguiçoso aí. Eu até, na minha opinião pessoal, ele até tava querendo escalar os rankings de desenvolvedores para ficar em primeiro lugar em quantidade de conquistas criadas. É uma opinião pessoal minha, não tem nenhuma prova disso, né? Mas porque de fato ele ficou em primeiro, tem lá 6 mil conquistas criadas. Que legal, um monte de conquista básica. E sem contar quando ele faz conquistas completamente desnecessárias, né? Que já aconteceu, por exemplo, no jogo do Mickey de Game Boy Color. Criou um monte de conquista lá que não faz a menor lógica, extremamente repetitivas, que com certeza serão retiradas do site um dia. Então estão lá só para fazer o pessoal perder tempo. Já quando são conquistas simples, sem caprichar mais, aí tem opiniões divergentes, né? Tem gente que pensa assim, é justo, ok, ele fazer, porque o jogo afinal não tinha nenhumas conquistas, ele foi lá e colocou conquistas básicas. Beleza, isso é uma opinião, uma linha. Tem gente que pensa assim, eu já não penso assim. Eu preferia que, se é pra fazer conquistas, vai lá e faz o negócio inteiro direito de uma vez só. Porque aqui tem gente que vai jogar esse jogo só com as conquistas básicas, vai platinar, ganhar todas as conquistas, e daqui 6 meses, 1 ano, 3 anos, alguém vai revisar esse jogo. E aí a pessoa vai se ver lá no perfil dela. Poxa, um jogo que eu achei que já tinha platinado, recebeu novas conquistas. Quem joga no Retro Achievements, isso acaba acontecendo de vez em quando, mas é uma sensação chata, né? Se tu tem como evitar, por que tu já não lança todas as conquistas de uma vez só? Capricha no jogo, pra que ficar atrás de quantidade, né? Não tem essa necessidade. Não tem ninguém desesperado. Tem um jogo ou outro, todo mundo tem o seu jogo ali que ninguém conhece e você gostaria que tivesse conquistas, né? Mas parando pra pensar, poxa, tu não, como jogador, tu não aceitaria que fosse postergado o lançamento das conquistas em 1 mês, 2 meses, 3 meses, desde que fosse feito um trabalho decente, completo, e que depois que tu platinasse, ganhasse todas as conquistas, tu saberia que pronto, agora platinei, nunca mais esse jogo vai receber conquistas meia boca. Desculpa, vai receber mais conquistas porque as que foram criadas são meia boca, né? Então, até acabou servindo aqui como um pequeno desabafo, porque eu não tô gostando, eu não gosto dessa atitude do Voice assim, né? Fica criando conquistinhas simples. E um dos prazeres de quem é um desenvolvedor que vai criar conquista para um jogo que ainda não tem é saber, tudo bem, avançar lá na leaderboard de desenvolvedores, né? Opa, subi alguns rankings ali porque criei conquistas, criei 30 conquistas para um jogo, então opa, aumenta lá a minha quantidade de 30 conquistas, opa, melhorei um pouquinho ali no ranking, né? Mas isso não é para ser o fator principal. Então ainda por cima vem o Voice e acaba roubando as conquistas mais fáceis de fazer pro cara que ia desenvolver conquistas para um jogo. E aí vai lá o cara, as que são bem fáceis de fazer, ele vai lá e rouba pra estatística dele, né? E aí alguém que vai vir um dia revisar o jogo vai ter que fazer as conquistas mais difíceis, tecnicamente, e não vai ter esse prazer, assim, digamos, essa satisfação de, poxa, aumentar as suas estatísticas lá como desenvolvedores de maneira justa, do meu ponto de vista, né? Se beneficiando das conquistas fáceis e das mais difíceis de fazer. É assim que eu vejo. Então, eu não gosto nem que, se é pra fazer conquistinhas simples, não tem mais necessidade hoje em dia isso no Retro Achievements. Na minha opinião, não cabe mais esse tipo de atitude. No começo do site, nos primeiros anos, aí que era uma bagunça, não tinha nenhum padrão, tinha raríssimas informações.
raríssimos exemplos do que é um bom conjunto de conquistas. Aí lá sim, né? Naquela época, aí o pessoal fazia conjuntos bem simples por isso, porque não tinha um padrão, o pessoal tava aprendendo. Então faz sentido. Aí hoje em dia o pessoal faz revisão desses sets antigos, porque estão extremamente simples. Beleza, esse cenário é aceitável, tem lógica. Mas hoje em dia, tu ficar lançando conquistas simplesinhas, meia boca, um trabalho incompleto pra um jogo, do meu ponto de vista, não tem mais sentido. Então fica aí a minha crítica aí pro Voice, que é um usuário que tá fazendo isso bastante. Pra ser justo, isso é uma atitude extremamente rara, tá? Hoje em dia, a vasta maioria dos desenvolvedores pega um jogo que ainda não tem, vai lá e faz um trabalho completo já de primeira, tá? Então, de cada 20 desenvolvedores, 19 fazem um trabalho decente inteiro já, hoje em dia. O Voice é a exceção. Então, pra ficar claro, mas eu acabo tô falando dele aqui todo dia porque ele tá fazendo isso, fica lançando essas conquistas meia boca, que é só, vou falar a verdade pra vocês. Isso aqui vai ser revisado um dia. Então tem um monte de gente que, sabendo que vai ser revisado, até evita de jogar. Porque, poxa, vou ali pegar todas as conquistas e aí vou aprender as habilidades necessárias pra terminar o jogo, ganhar as conquistas aqui. E daqui 2 anos vai ser revisado. Vou ter que jogar um jogo, voltar um jogo que eu já tinha terminado, mas agora já esqueci praticamente tudo. Vou ter que reaprender. Então é uma coisa chata, né? Um jogo que já conheço, sabe? Bom, fica aí minha opinião, então. Fui bem direto aí, né? Desculpa, não sei se foi tão direto porque acabei falando bastante, mas deixei bem claro a minha opinião sobre isso, mas até tenho curiosidade de saber a opinião de vocês. Vocês concordam com esse meu ponto de vista? Ou vocês acham que é melhor ter conquistas simples do que não ter nada, mesmo sabendo que um dia no futuro alguém vai fazer uma revisão adicionando novas, porque tá meio incompleto o conteúdo, né? O que vocês acham? Deixa aí, eu tenho curiosidade de verdade de saber a opinião de vocês sobre isso. Mas vamos então para o nosso próximo jogo. Prometo daqui pra frente focar mais no conteúdo dos jogos em si, né? Vamos pro próximo jogo então, a receber conquistas no dia 14 de abril de 2022. E este jogo foi Baseball Heroes para Atari Lynx. Então, vamos já dar uma olhada na gameplay. Tá aqui, ó, Baseball Heroes de Atari Lynx. Obviamente ele é um jogo de beisebol pro Atari Lynx. Não, mas falando sério, ele foi o primeiro e único jogo de beisebol pro Atari Lynx, tá? A biblioteca do Atari Lynx teve, se eu não me engano, 120 jogos, ou por aí. Não, foi exatamente 120 jogos lançados oficialmente para Atari Lynx. Esse então foi o primeiro e o único jogo de beisebol. Até chegaram a fazer um protótipo de um outro jogo de beisebol a ser lançado para o Lynx, mas nunca desistiram lá, nunca foi lançado. Mas esse é um jogo bem até interessante para um jogo de esportes, para essa época aqui, porque ele implementa algumas coisas interessantes assim, ó. Deixa eu começar então pelo começo, né? A gente tem 4 times que a gente pode escolher, 4 times fictícios aqui, tá? Não existem aqui no mundo real. E aí, uma vez que a gente escolhe esses times, uma coisa que já chama atenção é que a gente vai escolher os jogadores, né, do time. E a gente tem 20 jogadores em cada time e a gente tem que selecionar 9, né? Pra quem não sabe, num jogo de beisebol, um time tem 9 jogadores em campo quando tá defendendo, né? E o time que tá atacando fica só com o rebatedor. E se o rebatedor conseguir correr e ficar nas bases, aí vem novos rebatedores. Mas então fica só 1, 2, 3 ou 4, né? Dá pra ter 3 jogadores nas 3 bases e um quarto rebatendo. Então, mas o time que tá defendendo são 9. Então a gente
tem 20 opções de jogadores em cada time. A gente olha ali as estatísticas deles e escolhemos os 9. Então tem aqui, ó, as estatísticas dos jogadores e tal ali, né? Aí um negócio legal é que eles botaram aqui os jogadores em formato de cards, né? Aqueles cards de beisebol bem famosos lá dos Estados Unidos, que existem, ó, a coisa assim de... Olha, se bobear já faz uns quase 100 anos que existem esses cards de beisebol nos Estados Unidos. E alguns são muito raros, valem muito dinheiro. E é uma febre lá em quem gosta de beisebol, né? E aí eles colocaram esse estilo artístico aqui e ficou bem legal. Na hora de a gente escolher os jogadores ali, eles estão em cards de beisebol. Mas uma vez escolhidos os jogadores, a gente vai pro campo aí. E aí tem essa câmera que ficou bem legal quando a gente está rebatendo. Eles colocaram o rebatedor bem grandão na tela, né? Os jogos de beisebol nessa época eles não eram, eles geralmente eram sprites bem menorzinhos, os jogos de Nintendinho, de beisebol e desses consoles, né, 8-bit. Mas o do Lynx eles deram essa caprichada. Então, ó, nessa tela tá bem legal, ó, essa arte aqui da gente rebatendo, né? E quando a gente tá... Uma coisa negativa do jogo que eu já aviso desde já é que ele não tem música, tá? Até vou colocar uma trilhinha de fundo aqui, pra não ficar tão... só eu falando, mas o jogo em si ele não tem música. Ele só tem a música na tela inicial, só isso. E aí alguns efeitos de som ali, né? O cara falando, strike, o juiz falando, né? Strike. Ou o som da rebatida da bola, esse tipo de coisa. Mas deixa eu achar aqui a tela de quando a gente está arremessando a bola, né? Que é o pitcher. O pitcher é quem arremessa a bola e o catcher é quem fica lá atrás para receber a bola, né? E aí tem o rebatedor, acho que é o batter, se eu não me engano. Mas olha que bacana os gráficos aí do... Então a gente consegue ver ali o sinal que o catcher lá tá fazendo e a gente arremessa ali, mas bem bonitão o gráfico dessa tela de a gente arremessando, né? Ficou caprichado, igual de quando a gente tá rebatendo. Deixa eu achar aqui quando o cara consegue dar a rebatida lá pra longe, que foi um negócio que o pessoal até critica sobre esse jogo em específico, que é... Ó, será que agora... Não, esse aqui não foi longe, mas tem nessa gameplay uma rebatida que... Ah, aqui, achei, ó. Essa aqui. Então quando a gente arremessa, o cara consegue rebater... Opa, rebateu pra longe, lá pro campo lá atrás. Essa mudança brusca de tela ali acaba confundindo bastante, tá? É um negócio que o pessoal acabou criticando, ó. Então, mostrando de novo pra vocês, quando o jogador rebate, tem primeiramente essa visão aérea do campo. A gente consegue ver ali a sombra, mais ou menos onde a bola tá indo. E aí demora pra se acostumar, tá? Quando tem essa mudança aqui, ó, pra essa tela da visão de um jogador que fica de defesa, que fica lá atrás, né? Confunde um pouco, assim, é uma mudança que demora um pouquinho pra se acostumar. E aí, isso é uma crítica que o pessoal fez sobre o jogo, mas, enfim, depois de treinando, jogando, acaba pegando o jeito. Ó, ele aí acabou pegando no chão a bola, então não conseguiu eliminar o batedor. Bacana, né? Deixa eu falar mais um pouco sobre o jogo, assim, Mas assim, eu já falei o principal, né? O interessante é que tem diversas câmeras. O positivo do jogo são essas posições atrás do arremessador, atrás do batedor. Ficou bem legal esse estilo. O negativo é aquela parte ali, aquela mudança brusca de câmera. E às vezes a bola fica pequena também. Não nessa tela, mas quando tá mais de longe, às vezes é meio dificinho ver a bola, fica meio pequenininha. O tempo do rebatedor também ele é meio devagar. O pessoal criticou isso. Então demora um pouco assim até tu pegar o timing correto. Tu aperta o botão, o rebatedor demora um pouco para fazer o movimento. Não é tão rápido, né? Então tem que ter essa adaptação do jogador.
E aí o som, como eu falei, né? A música, só existe a música título e depois não tem mais música. Só efeitos sonoros. Os efeitos são mais ou menos. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Eles são simples, né? Faz o básico ali. Strike, o juiz falando strike, o som do taco, do taco batendo na bola, enfim, esse tipo de coisa. Ó, e esses sonzinhos assim que são característicos lá do jogo de beisebol, né? Tocam lá nos estádios. A última coisa então a falar sobre esse jogo seriam os tipos, as maneiras que a gente pode jogar ele, que existem 4 tipos. O amistoso, que é escolher 2 times e jogar um jogo de beisebol, pronto. E aí tem o modo torneio, né, que é o modo Final League, que a gente escolhe um time e aí, se eu não me engano, a gente tem que ganhar 7 jogos em sequência, alguma coisa assim. Mas é o modo torneio, né? E aí tem 2 modos interessantes, que até acabam, infelizmente, não achei uma gameplay que mostrasse esses modos, mas são modos pra gente... É o Home Run Derby, que é um modo onde a gente fica rebatendo, fica treinando rebatida. Então, a gente fica lá treinando, o cara vai arremessando e a gente tem que ir tentando lá fazer um monte de home run, né? E aí tem o modo Three Flies Out, que aí a gente é meio que um modo treino, só que agora do pitcher, né? Do cara que arremessa a bola, o arremessador. E aí a gente pode ficar lá jogando várias bolas e fazendo pontuação lá. Então são esses os 4 jogos. Vamos dar uma olhada nas conquistas. Quem criou as conquistas aqui novamente foi o Voice of Autumn. E aí ele foi metódico aqui, como eu sempre digo. Ele, então, são 4 times, né? Ele fez, venceu o torneio vencendo 4 dos 7 jogos, ou venceu o torneio vencendo todos os 7 jogos. E aí isso para os 4 times, então aí dá 8 conquistas. E aí vencer, alcançar uma pontuação de 10 no Home Run Derby, de 20 ou de 35, porque se eu não me engano são 100 bolas que o cara joga em ti, o pitcher, né? Adversário vai jogar 100 bolas e aí tu tem que tentar fazer o máximo de home runs possíveis. Então ele criou 3 conquistas aqui para 10, 20 e 35. E uma conquista para o modo Tree Flies Up ali, né? Ou Tree Flies Out. Que tu alcançar 9 bolas em sequência, se eu não me engano. Conseguir jogar 9 bolas em sequência sem o batedor adversário conseguir rebater elas. Eu acho que é isso. Exatamente. Mas, como eu digo, ele acaba sendo meio metódico, assim, ele acaba não explorando conquistas que teriam que ser o código, se fosse um pouquinho mais difícil. Ele foge, né? Que desse assim um charme a mais para as conquistas, que fosse fazer uma coisa específica, sei lá, faça rebata uma bola onde tu faça 4 pontos, por exemplo, né? Faça um home run com 3 jogadores nas casas, sei lá, tô inventando coisas customizadas que dá pra fazer no jogo de beisebol, né? Mas, precisa de um capricho a mais, tu procurar o endereço de memória, de achar se tem jogador na base ou não. Tem um negócio, qualquer coisinha que precise vá um pouquinho além, ele já foge, ele faz o basicão aqui. Mas não vou repetir a mesma crítica que eu fiz no jogo anterior, né? Já deu pra entender o nível de trabalho dele. Ele faz o simplesão ali, coleta as estatísticas de criação de conquistas, que ele diz que não é o objetivo dele, mas na minha opinião é sim. Ele até lançou uma nota ali dizendo que, eu quero fazer conquista simples só pra ajudar o site, não sei o que. Eu vejo que muita gente tá me criticando. Enfim, cada um fique com a sua opinião aí. Mas até foi curioso que eu formei essa minha opinião sobre ele sozinho. Fui reparar, outros brasileiros criticando, coincidentemente da mesma forma. E aí depois fui olhar o cenário gringo, o Discord gringo do Retro Achievements, e tinha um monte de gringo lá fazendo a mesma crítica, né? Então não é um negócio que ele reclama lá que o pessoal tá indo atrás dele, tirou ele pra
sei lá, estão fazendo bullying com ele, ou sei lá, mas olha, vamos ser sinceros, não, né? Ninguém se reuniu aqui à toa pra ficar aí, criticar o cara de graça, né? Ele claramente dá motivos, né? Mas vamos então, né, eu tenho que evitar, né? Já falei dele no jogo anterior, vamos lá. Mas tudo bem, aqui foi curtinho, foi rápido. Vamos então para o nosso próximo jogo que recebeu conquistas no dia 14 de abril de 2022. E este jogo foi Gauntlet, The Third Encounter, que é um jogo aí também de Atari Lynx. Ele foi criado aqui em 1990, né? Vamos já dar uma olhada na gameplay então. Tá aqui esse jogo que ele até começa com uma animação bem legal. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ó. Então. Vem ali um meteoro do universo, cai na Terra. E ele cai ali bem numa montanha que tem um castelo no topo, né? E aí, aqui já mostra se eu não me engano, são 9 personagens que a gente pode escolher. E aí é um jogo da série Gauntlet, né? Pra quem conhece a série Gauntlet, os 2 primeiros jogos da série foram lançados no arcade. Até cheguei a mostrar em outro vídeo de alguns dias atrás, quando eu tava falando do jogo Zybots de arcade. Eu falei um pouco da série Gauntlet lá, porque tinha alguma relação ser um jogo da Atari também, os mesmos desenvolvedores, coisas do tipo. Mas a série Gauntlet, tu escolhe um herói e aí tem as dungeons e tu tem que destruir diversos inimigos, né? Mas esse aqui é o terceiro jogo da série. E aí, por isso, justamente, Gauntlet The Third Encounter, né? Ele até foge ele foge um pouco tem uma outra coisa diferente da série, ó. Por exemplo, aqui tem um computador. Ele é um jogo estilo medieval, mas de repente no meio da fase tem um computador ali que dá informações sobre a fase ou permite com que tu compre itens ali, né? Então, opa, peraí, isso não faz sentido num jogo medieval. Por que isso, né? Aí que vem o histórico do jogo, desse Gauntlet, é justamente porque este jogo ele começou o desenvolvimento dele sem ser um jogo da série Gauntlet. Era pra ser um outro jogo. Foi um estúdio ali que fez, se eu não me engano, Epix, eu acho, é o nome da empresa. Criou um jogo, tava criando um jogo pra Atari Lynx. E aí era um jogo que era um personagem, ia destruindo os inimigos e tal. E ia lançar com um nome lá. Como é que era o nome? Era Times... vai me fugir aqui o nome do jogo nesse momento. Mas era, sei lá, Times and Chests, um negócio assim, tá? Enfim, um nome qualquer lá, diferente. Mas aí o pessoal da Atari, na hora que viu o jogo, achou ele muito parecido com a série Gauntlet. E aí resolveram, em conjunto lá com o pessoal da Epix, né, o estúdio que fez o jogo, mudar o nome do jogo. Até não sei se foi em conjunto ou se eles meio que mandaram, assim, né? Mas decidiram, não, vamos chamar esse jogo de Gauntlet. Vai ser um Gauntlet 3, uma versão exclusiva aqui do Atari Lynx. E foi decidido isso, então, com objetivos de marketing, chamar esse jogo de Gauntlet 3, né? Na verdade, Gauntlet The Third Encounter. Por isso até mesmo que tem esses computadores nas fases, né? Tem aqui, ó, na lista de personagens, que até apareceu ali no começo da gameplay. Ó, vamos rever a lista de personagens, justamente porque eu quero frisar isso, ó. Tem o Wizard, mas aqui tem um Android. O que tem a ver com um jogo medieval, um Android? Nada, né? Tem aqui um Punk Rocker, um Pirata. Pirata até faz sentido, assim. Mas tem um Gunfighter, um lutador com uma arma, né? Tipo um cowboy, né? Tem Valkyria, beleza, faz sentido, na série Gauntlet. Tem um nerd, personagem que é um nerd. O que tem a ver com um jogo medieval, que era a série Gauntlet, né? Nada. E um samurai. E aí, beleza, voltamos pro mago, né? Então, por isso, né? Por que tem esses personagens que não fazem muito sentido? Por esse motivo. Eram
começou o desenvolvimento desse jogo. Inicialmente não era para ser um jogo Gauntlet, era só um jogo de dungeons e destruir inimigos. Sabe um negócio bem curioso desse jogo? É que ele é um dos poucos jogos da Atari Lynx onde tu joga ele no formato vertical do console. Então o Lynx ele é um jogo, um console ali, um portátil que tu joga geralmente horizontalmente, com a tela em forma deitada, né? Mas aqui esse é um dos poucos jogos que tu deve jogar na vertical, em pé. Deixa eu até mostrar pra vocês, separei pra vocês a propaganda, só 15 segundos. Aí, já aviso desde já que ele é um jogo que dava pra jogar em 4 pessoas, um multiplayer local, em 4 pessoas. Então, até por isso, ó, vamos ver a propaganda de 15 segundos só. Ó que legal. O pessoal jogando ali... Ah, desculpa, falei por cima, pera aí. Ó, vamos voltar. On some Atari Lynx games, you can link up 4 players, but there's only ever one winner. Atari Lynx, the portable video arcade. Legal, né? Então a propaganda da Atari Lynx aí pra TV, mas vejam aqui que o pessoal jogando com Lynx na vertical, né? E multiplayer ali com os cabos ali conectando uns aos outros, então dava pra jogar em 4 pessoas, bem legal, né? E cada um com um personagem na fase, sem ter a necessidade de estar os 4 na tela ao mesmo tempo. Mas olha que bizarro, cara. Na propaganda, eles filmaram a tela na horizontal. Isso não faz o menor sentido. Isso foi uma propaganda que foi pra TV. E na gameplay eles mostram o pessoal jogando o jogo na vertical, mas na propaganda, na hora que vai mostrar só a tela da gameplay, filmaram na horizontal. E aí, óbvio, né? Tá tudo errado. A parte escrita ali tá toda de lado. Não tem a menor lógica. Como é que cometeram esse erro absurdo? E isso foi pro ar, né? Não tem lógica, cara. Uma coisa que dá pra reparar aqui, ó, é que a tela, todas as 4 telas estão iguais, né? Eles montaram ali. Então, exatamente... Fizeram uma montagem ali com as 4 telas, uma cópia, né? Então meio fake aí. Mas, essa parte ficou bem legal, eu gostei desse. Ó, o pessoal ali virou esqueleto ali, queimado, e só um pode ser o campeão. Isso ficou legal. Bom, vamos voltar aqui para gameplay. Então, estamos aí olhando, vamos botar em outra fase. Basicamente o jogo, então, a gente tem 40 fases, tá? E a gente tem que destruir os inimigos ali e achar as chaves para abrir as portas e seguir nos corredores até achar a saída da fase. Bem simples. Mas um detalhe é que o jogo não tem passwords, tá? Então, exatamente é isso que eu falei. São 40 fases sem passwords. Ao menos eles colocaram uma opção de tu poder começar na fase 5, 10, 15 ou 20. Então, ao menos tem isso aí, né? Pra... poxa, terminar as 40 fases numa gameplay só é meio longo, né? Os personagens eu já falei, são 8, né? Tem a Valkyrie e o Wizard, que são personagens do Gauntlet original, mais aqueles 6 personagens que surgiram aqui pela primeira vez, né? O Samurai, o Punk Rocker, o Android, o Gunfighter, que é aquele cowboy, o Nerd e o Pirata, né? Um negócio bem interessante desse jogo, não sei se vocês já repararam, é que aqui na parte baixa da tela tem uma visualização aumentada do que o personagem tá vendo no momento. Ó, ali ele tava chegando no fim de uma fase, né? Chega ali no portal, nesse portal azul, né? Ali abriu as 4 portas que tinha e aí passou de fase. Mas tem
quero mostrar pra vocês uma parte aqui, ó. Ele tá numa fase que tem fantasmas. E aí, ó, aqui, né, aquele quadrado embaixo, inferior na esquerda, é uma visão aumentada do que a gente tá vendo na tela de cima principal. Só versões em miniaturas, né? Então é uma visão ali aumentada, né? Os gráficos mais destacados. Então a gente enfrentando aqui fantasmas, aparece ali o fantasma bem grandão, né? Escorpiões, aparece uma versão bem grande do escorpião, ali aqueles monges ou sei lá o que, esses aí, ó. Então aparece uma versão bem grande. Que o Atari Lynx ele tinha essa capacidade de redimensionar os objetos, então acho que eles acharam um motivo aqui para usar essa funcionalidade do Atari Lynx, né? Aí ficou legal, mas até chega a ser útil porque às vezes o inimigo ele ainda não tá no teu campo de visão na tela, mas ali naquele visorzinho aumentado, tu já consegue ver ele meio lá longe, né? Ainda em formatinho pequeno, mas tu já sabe, opa, não tô vendo inimigo na tela, mas já sei que continuando nessa direção vai aparecer. Então tem alguma utilidade. Quando tu coleta um item, desculpa, quando tu coleta itens e tá mexendo no teu inventário, né? Tá mexendo ali nos teus itens na tela de start, no menu. Aí essa telinha ali também serve para mostrar os itens, né? Grandões ali e tal. Então é um joguinho bom, tá? Pra biblioteca do Atari Lynx. Ó, ele ali visualizando o computador, ele foi aumentando e tal, né? Uma coisa bom, os itens que tu carrega é limitado, tá? Tu não pode ficar pegando infinitos itens e tal. Tu cata esses itens e vai chegar momentos no jogo que tu tem que decidir qual tu vai largar no chão, abandonar, pra ficar com outros que são mais úteis. Então tem que fazer esse gerenciamento assim. Isso é legal, gerenciamento de recursos, né? Não pode carregar tudo, né? É bacana, eu acho isso legal. Mas uma coisa negativa é que o HP, a tua vida, ela fica sempre diminuindo. Ó, vocês já repararam ali na parte de life? Isso é uma coisa meio chata. Por quê? Não tem qual é o motivo, né? Tudo bem, não faz muita diferença. Tu fica perdendo 1 de life a cada... Nem é a cada segundo. A poucos frames tu fica perdendo 1 de life, né? Isso dá uma pequena agonia, pra ser sincero, né? Porque tu não tá tomando dano. Tu simplesmente tá ali parado e tu tá perdendo vida. E se tu ficar ali parado eternamente, tu vai perder vida até morrer, né? Então... Mas é mais pela agonia do que fazer uma diferença de fato, né? Mas é meio chato, qual é o motivo de terem feito isso? Ah, tudo bem, tu tá vivo, sei lá, tu tá sem comer, tu tá perdendo energia. Beleza, né? Tem um sentido lógico, tu pode dar essa desculpa, mas... Pra um jogo de videogame é um negócio meio chato, né? Tu ficar com essa sensação sempre de que tu... Tô perdendo vida, tô perdendo vida, tô perdendo vida. É um negócio que mais incomoda do que é algo positivo, na minha opinião. Bom, sobre a parte de som, né? Tem uns efeitos legais do jogo. Quando tu pega um saquinho de dinheiro, ele faz um tim, né? Dá um dinheirinho, som do dinheirinho. Tem algumas plantas ali que elas te comem e te cospem em outra parte da fase. Elas fazem um barulho de... assim, que tá né? Tá ali te mastigando. Então os efeitinhos sonoros até que ficaram legais, ó. Dele arremessando os projéteis ali do mago, né? Bem que tá meio que uma explosão, né? Mas tudo bem, faz sentido. É uma bola de fogo ali que ele tá jogando, né? E... sobre a música do jogo, é uma coisinha meio negativa, porque é a mesma música pro jogo inteiro, tá? Tô falando de forma bem direta aqui. Então, as 40 fases, tu vai jogar com a mesma música. A música não é ruim, mas depois de certo tempo, né, fica meio repetitivo. E, olha, é isso. Então, pra quem já conhece a série Gauntlet, já tem uma boa ideia, mas pra quem não conhecia...
acredito que já dei uma bela ideia aí, né, de como que é, e vocês já puderam observar aqui como que é. Ó, aqui ele deu game over, né, e aparece a pontuação ali. Vamos dar uma olhadinha então na lista de conquistas. Ó, ele é mexendo ali no inventário e aí os itens aparecendo, como eu tinha falado, né. Bom, vamos dar uma olhadinha então na lista de conquistas. E quem fez as conquistas para este jogo foi, adivinhem, tá aí, o Voice of Autumn, de novo. Eu não sei, acho que foi algum evento aí que tinha de fazer três sets, né, que o pessoal fala, 3 conjuntos de conquistas para o mesmo console. E aí ele fez aqui 3 conquistas pro Atari Lynx no mesmo dia, né? Nem era o objetivo do evento fazer em um dia só. Tinha um prazo bem maior lá, mas ele fez já num dia só, né? Porque ele tem esse método dele, né? De fazer conquistas aí nas coxas, na minha opinião. Mas pro Gauntlet Third Encounter ficaram então 32 conquistas. E aí as conquistas, como vocês já esperam, não vai ter grande criatividade, né? Alcançar a fase 10, 20 e 30 e terminar o jogo, que é terminar a fase 40, né? Então, com cada um dos 8 personagens. E até, beleza, faz sentido ter conquistas incentivando o jogador a jogar com todos os personagens, beleza. Talvez até terminar o jogo com todos os personagens, não sei. Quem sabe poderia, né? Começando já da fase 20, que dá pra começar, né? Poderia ter, então. Tudo bem, mas ele faz isso porque o motivo dele é porque era fácil de fazer, né? Conquista básica de progressão, beleza. Mas então ficou alcançar a fase 10, 20, 30 e 40, que é o fim do jogo, com os 8 personagens. O Wizard, o Samurai, o Nerd, a Valkyria, o Gunfighter, que é o Cowboy, o Pirata, o Punk Rocker e o Android. E o que mais? Nada, só isso. Então o jogo tinha um monte de conteúdo a mais ali. Toda a parte de itens, toda a parte de inimigos nas fases. Poxa, né? Talvez conquistas de tempo, terminar as fases de maneira rápida. Terminar as fases com restrições. Dando pouco dano, ou só desviando os inimigos. Poxa, não sei, né? Tinha um universo de possibilidades ali, onde poderia ser explorado o jogo, né? Mas não, ele fez só terminar o jogo com cada um dos personagens. Alcançar a fase 10, 20, 30 e 40. Pronto, só isso. Por quê? Porque daí assim ele vai lá, acha o endereço de memória, qual é a fase que o jogador tá, qual é o personagem que ele tá usando, pronto, tá criado as conquistas do jogo. Pra que fazer isso, né? Deixa pra alguém que gosta do jogo. Deixa pra alguém que um dia quer fazer um trabalho bem feito, né? Mas não quero repetir pela 3ª vez a mesma crítica, né? Tem gente que acha que, beleza, conquista de progressão seria já feita no futuro, né? Mesmo por quem for fazer de maneira caprichada. Mas aí, na minha opinião, já fica como se ele estivesse roubando as estatísticas da pessoa que vai fazer o trabalho difícil. E aí ele vai ficar só com o mérito, roubando ali o trabalhinho fácil, né? As estatísticas vai pra ele. E aí ele deixa o trabalho difícil pra alguém no futuro. E ainda, do meu ponto de vista, chateia os jogadores que vão achar que já platinaram o jogo, que com certeza no futuro vai receber uma revisão. Bom, já disse isso, já fiz essa crítica anteriormente, então não vou fazer mais uma vez, né? Vocês já entenderam o meu ponto. E mais uma vez reforço para vocês deixarem a opinião de vocês também aí nos comentários. Não sei se eu tô exagerando ou se vocês concordam também, né? Tenho essa curiosidade, por favor, se manifestem aí, comentem. Eu vou ficar feliz de ler. Vamos então para o próximo jogo que recebeu conquistas no dia 14 de abril de 2022. E este jogo foi Street Fighter 2 de Master System. Exatamente.
foi lançado Street Fighter 2 para o Master System oficialmente em 1997. Então, bem depois, né? Ali onde a série Street Fighter 2 estava no seu auge, que foi no começo dos anos 90, né? Então aí já quase em 97, né? Já uns 5, 6 anos depois que foi lançada a versão para Master System, mas foi uma versão oficial, que foi feita pela Tectoy, a empresa brasileira aí, representante da Sega no Brasil, fez essa versão aqui, com o aval da Capcom. Vamos colocar um pouco na gameplay já? Tá aí então. Essa versão ela é bem original assim, porque ela tem uma história bem peculiar, né? Como eu falei, ela foi lançada em 97 pela Tectoy, desenvolvimento feito totalmente no Brasil. Então, programadores brasileiros aí da Tectoy. Essa versão tem... Ixi, vou receber uma propaganda aqui no meio do vídeo. Não, tá, saiu. Essa versão, ela tem 8 personagens só, porque alguns foram cortados por capacidade técnica do console, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, a tela de seleção de personagens. Então a gente tem o Ryu, o Ken, a Chun-Li, o Guile, o M. Bison, né? Que é o Mike Bison, né? Que eu, quando era criança, chamava de Mr. Bison. Que era M. Bison. Mas, e também tem o Sagat, o Balrog e o Blanka. Então, quais que foram cortados? Foram o Dhalsim, não tem o Dhalsim, não tem o Honda, não tem o Zangief e não tem o Vega, né? Então acabaram selecionando 4 lutadores dos principais não, 5, né? Junto com o Blanka, 5 dos principais e 3 chefes ali, o M. Bison, o Mike Bison, né? O Balrog e o Sagat. Então essa versão, ela, como vocês já puderam reparar, tem vozes digitalizadas, né? O narrador ali narrando o nome de cada personagem enquanto escolhe ele. Vamos botar aqui, bom, vamos botar, vai, Ryu, né? Ele falando, cadê? Ryu, vai. Já falou, peraí. Aqui, ó. Vai falar Ryu. Viram? Para um console 8 bits, isso é bacana, sim. Isso é bem legal. É algo impressionante até. Ó, Round 1, Fight. Então ele narra tanto o nome dos jogadores quanto o round. E depois ele vai narrar no fim da batalha se tu venceu ou não. Ó, vamos colocar aqui. Ó. You win! Tá aí, né? Então tem essa digitalização de vozes num console 8 bits. Bastante impressionante. Uma coisa interessante, então, sobre essa versão em específico, a Tectoy já tinha esse projeto de fazer um Street Fighter 2 para o Master System. Já fazia alguns anos até, mas a Sega rejeitava. A Sega não achava legal, não achava que ia dar um bom resultado e simplesmente nem deixava a Tectoy se mexer. Até chegou um certo ponto, mas a Tectoy continuava insistindo na ideia. Então, até chegou um certo ponto que a Tectoy pensou o seguinte: não, vamos fazer um protótipo. Vamos fazer um protótipo de animação. Então, vamos só animar os personagens e mostrar aqui pra SEGA que tem como ficar legal, mesmo no console 8 bits. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram os gráficos da versão de Mega Drive do Street Fighter 2, através de emulação mesmo, e foram lá na planilha dos sprites, coletaram eles da versão de Mega Drive e reduziram os sprites para encaixar
nas capacidades de um console 8 bits, né? Como no caso aqui o Master System. E ficou um trabalho bom. Realmente ficou um trabalho bom para um console 8 bits. Se vocês pegarem as hacks chinesas, homebrews chineses da época de Nintendinho, os gráficos eram bem mais feios, assim. Que tudo bem, foram lançados lá na febre do Street Fighter 2, lá em 92, 91, 93, sei lá, nessa época. Piratas chineses também, né? Não é um jogo lançado originalmente, mas os gráficos eram bem mais feios do que isso aqui. Esses ficaram bem legais, né? Aqui para um console 8 bits, no caso Master System, né? Mas foi através dessa técnica. Pegaram os gráficos do Mega Drive e reduziram. Então, deu certo, né? Mas, então, eles apresentaram esse protótipo de animação pra SEGA. Mas a SEGA, mesmo assim, não gostou. Quer dizer, se gostou, não sei, mas continuou rejeitando a ideia. Não vamos autorizar. A gente não quer, sei lá, porque já tinham passado uns 5 anos da auge do Street Fighter 2, porque não queriam ver um Street Fighter 2 num jogo de 8 bits, achavam que não ia dar um bom resultado. Rejeitaram, mesmo com a apresentação do protótipo. A Tectoy foi insistente, mesmo assim, ela não quis saber. Ela pensou, não, vamos continuar. Já temos aqui a parte artística, né? Não é verdade? Já está pronto. Os sprites, as animações, os cenários. Vamos agora continuar com o desenvolvimento do jogo. E a gente vê o que vai dar lá na frente. E ela seguiu, continuou produzindo o jogo. Levou ali mais uns 4, 5 meses, se eu não me engano. E aí concluíram o jogo. Aí, reza a lenda que o presidente da Tectoy, o Stefano Arnold, né? Ele chamou um produtor da Capcom, né? E para apresentar a versão completa do Street Fighter 2 de Master System que eles fizeram. E o próprio Stefano, que conta essa história, ele diz que eles esconderam o Master System embaixo de um, sei lá, assim, embaixo de um pano, dentro de uma gaveta, uma caixa, sei lá, esconderam o console e encaixaram um controle de Mega Drive e deram o controle de Mega Drive pro produtor da Capcom avaliar o jogo, né? E aí o produtor achou o jogo fraco, obviamente, né? Falaram, não, vocês estão muito longe ainda de... Esse jogo aqui pro Mega Drive tá muito fraco, tá muito longe de ser um jogo bom, né? De a gente aceitar um produto desse. E aí o Stefano conta que ele então revelou que na verdade... ele mostrou, né? Que na verdade era um Master System, não era um Mega Drive, o console que estava rodando o jogo. E aí ele contando a história, o Stefano diz que então o produtor... Nossa, ele se surpreendeu. Nossa, isso era um jogo pro Master System? Não, pro Master System tá muito bom, sim. E olha, me surpreendeu o que vocês fizeram aí. Para um 8 bits tá bem bacana. Então a gente aprova o jogo. Vamos aprovar o jogo sim, porque ficou legal, gostei. Então, não sei até que ponto essa história é lenda, é verdade ou... É verdade, mas o Stefano Arnold, ele contando, ela deu aquela aumentada nas reações, não sei, né? Mas tô reproduzindo aqui a história que ele contou. A Capcom tinha representação no Brasil, acho que era Homestar, a representação da Capcom no Brasil, né? Muitos arcades da Capcom tinha lá, então, representados aí pela Homestar. Mas, então tem aí, agora, sendo bem honesto, essa versão, apesar de ela ser bonita para um console 8 bits, e ela ter a musiquinha ali, né, que mal e mal são versões mais curtas dos temas, mas são reconhecíveis, né? Tudo bem, tem esse lado bonito, assim, esteticamente, mas em questão de jogabilidade é bem comprometida, tá?
o pessoal reclama, por exemplo, que é muito difícil fazer um Hadouken. Já é a primeira coisa que o pessoal nota, né? De fazer o comando do Hadouken, tenta e não sai o Hadouken. Então, fazer os comandos é difícil, soltar as magias, né? E, bom, o controle do Master System só tem 2 botões, né? É o 1 e o 2, né? Não é o A e o B, né? Que nem no Nintendinho. Mas é só 2 botões. E aí, então fica só, né? Chute e soco. Não tem chute forte, chute fraco, soco forte, soco fraco. Todas aquelas variações, né? Mas tudo bem. Até que nesse sentido, para um console 8 bits, acho que tá muito bom, né? Tu poder dar soco e poder dar chute. Mas a jogabilidade ali não é essas coisas. Em questão de jogabilidade, o pessoal até fala que as homebrew chinesas lá de 5 anos atrás eram até melhor do que essa versão aqui do Master System. Apesar de parecerem mais feias, né? Como em questão de jogabilidade, eram melhores. Então, tem essa crítica aí, que é bem importante, né? A questão da jogabilidade. É óbvio, né? Que é importantíssimo. Mas, então quando termina o jogo só aparece uma tela aqui, né? Não tem todo aquele final nos consoles 16 bits, que cada personagem tem o seu final, né? Só aparece aqui, né? You are the king of Street Fighters, né? E aí o Mike, o M. Bison, né? O Mr. Bison, vou falar como eu chamo. O Balrog e o Sagat, né? E só aparece a telinha. Que até acho que é a tela da versão de Mega Drive... De uma das versões de Mega Drive, eu acho, só aparecia essa tela assim. Agora eu não tô lembrando bem. Mas ele copia aí. O Street Fighter 2 saiu pra infinidade de consoles, né? Vários computadores da época. Enfim, vocês sabem a febre que foi, né? Mas aqui, ó, a gente vê diversos... nos créditos, diversos nomes ali... brasileiros, né? Luiz Carlos Ferreira, Flávia de Cássia Gardim, Elielson Antônio Salaro, Joyce Nivaldo, Ana Rita, Luiz Carlos, Hélio, Luiz Carlos, Eliton. Muito bacana, né? Num jogo a gente vê nos créditos diversos nomes brasileiros. E aí, ó, testers, Edson, Juliano, Daniel... Até tem sim diversos nomes japoneses, né? Eu falei ali que foi desenvolvido só pela Tectoy. Por que tem, então, muitos nomes japoneses aqui nos créditos? Até fui surpreendido aqui por isso. Mas, bom, alguns nomes japoneses até são de brasileiros, que beleza, podem ter nome japonês assim, né? De imigração, né? Da imigração japonesa que teve no Brasil, beleza. Mas talvez tenha tido, então... não sei, pessoal da Capcom, ou os criadores originais da série Street Fighter, será que os principais apareceram aqui nos créditos? Confesso que essa curiosidade não tenho a resposta, né? Mas que é legal ver o nome de vários brasileiros aqui, isso é. Bom, vamos dar uma olhadinha então na lista de conquistas aqui do Street Fighter 2 de Master System. E... quem criou as conquistas foi o... não poderia ser outro. Foi novamente aqui o Voice of Falton. E aí vocês já podem adivinhar, né? Um jogo de luta, que o Voice of Falton criou conquistas. Como é que ele criou elas? Então tá aqui. Derrote, termine o jogo com o Ryu na dificuldade normal. Termine o jogo com o Ryu na dificuldade difícil. Termine o jogo com o Ryu na dificuldade normal sem usar continue. Termine o jogo com o Ryu na dificuldade difícil sem usar continue. Então, 4 conquistas para cada lutador. São 8 lutadores, então tá aqui, 32 conquistas. Já é a terceira ou quarta vez que eu vejo ele fazer um set para um jogo de lutas, onde o set é literalmente um clone um do outro, né? Então, nada aqui sobre soltar as magias, que, como eu falei, nessa versão aqui de Street Fighter 2, é difícil soltar as magias. Podiam ser conquistas, solte as magias de todos os personagens. O cara não se deu ao trabalho de se aprofundar minimamente no jogo, nessa versão. Então, aí fica essa situação chata aqui, que eu
Eu faço a série de vídeos pra apoiar os desenvolvedores, mostrar pro pessoal quantas conquistas, quantos sets estão saindo atualmente. Todo dia saem conquistas para diversos jogos. Mas tem esse cara aqui em específico que eu vou pegar no pé, porque não tá legal o trabalho dele, né? E tá... enfim, tem essa dinâmica aí, mas ele é exceção. Só que assim, né? Ele é exceção que faz barulho, porque ele fica fazendo 7 um atrás do outro com esse nível de qualidade. Então não bota, né, esse capricho. Poxa, como seria legal. Faz ali, soltar todas as magias, que é um negócio difícil dessa versão. Então, poxa, faz um negocinho diferente a mais, né? Mas não, o cara quer fazer um trabalho totalmente preguiçoso, né? Ó, até o usuário aqui, o King Sombra, ele conta aqui nos comentários de... a história que eu contei lá, que o Stefano Arnold, né, o presidente da Tectoy conta, né? Que eles mostraram pra Capcom que... fingindo que era um port pro Mega Drive e depois revelaram que era do Master System. É uma história conhecida ali pra quem vai ouvir falar... vai pesquisar sobre esse jogo aqui do Street Fighter 2, né? No Master System. Pessoal, mas então, por hoje é isso. Agradeço quem assistiu, ouviu o vídeo, né? Tem gente que gosta de assistir aqui o vídeo, assistir as gameplays. Tem gente que gosta de deixar mais numa aba, ouvindo mais como um podcast, né? O episódio. Enfim, como vocês acharem melhor. Agradeço os espectadores, então, ou a audiência aqui do episódio de hoje. Muito obrigado, um forte abraço pra vocês e falou!